Eu morri. E o que eu vi mudou tudo. Por séculos, a humanidade se perguntou o que acontece depois da morte. Religiões tentaram responder. A ciência tentou explicar. Mas quem pode realmente saber? Apenas aqueles que estiveram lá e voltaram para contar. Hoje, você vai conhecer histórias reais de pessoas que viram o que ninguém deveria ver. Algumas encontraram paz. Outras, algo muito pior. E se o túnel de luz for uma armadilha? E se existirem lugares muito piores do que o inferno? E se a morte for só o primeiro passo para algo que está acontecendo agora, e você nem percebeu? Eu preciso te contar uma história que a ciência ainda não conseguiu explicar. A história de Pan Reynolds é um dos casos mais impressionantes de experiência de quase morte, EQM, já documentados. Durante uma cirurgia para remover um aneurisma no cérebro, os médicos fizeram algo impensável. Eles desligaram completamente sua atividade cerebral. Nenhum pensamento, nenhuma memória, nenhum impulso elétrico. Seu cérebro estava literalmente desligado. Seu corpo foi resfriado a 15 graus Celsius, seu coração foi parado, e seu cérebro, completamente inativo. Qualquer possibilidade de percepção ou consciência deveria ser nula. E mesmo assim, quando voltou à vida, Pan relatou uma experiência assombrosa ao voltar. Ela descreveu a sala de operação em detalhes minuciosos. Disse quais instrumentos foram usados. Repetiu as frases exatas que os médicos disseram, mesmo quando ela estava clinicamente morta. A ciência afirma que a consciência vem do cérebro. Mas, se o cérebro estava inativo, quem estava observando tudo? O caso de Pan Reynolds se tornou um dos mais estudados pela comunidade médica, pois sugere algo perturbador. A consciência pode existir independentemente do cérebro. E ela não foi a única. Casos semelhantes foram documentados em hospitais ao redor do mundo, onde pacientes relataram experiências fora do corpo e viram eventos que não poderiam ter testemunhado estando clinicamente mortos. O que isso significa? O que está acontecendo nesses momentos? A consciência humana é algo que transcende a matéria. A maioria das pessoas que passa por uma EQM relata um fenômeno comum, um túnel de luz. Quente, acolhedor, brilhante, onde sentem uma sensação de paz indescritível. No entanto, há um detalhe perturbador em alguns relatos. Nem todos que viram esse túnel sentiram que era algo positivo. Existem aqueles que dizem que foram puxados contra a própria vontade, que algo os forçava a entrar no túnel, como se alguém ou alguma coisa estivesse esperando por eles. Howard Storm, um professor de arte que não acreditava em vida após a morte, viveu uma experiência aterrorizante. Durante uma parada cardíaca, ele viu um túnel de luz, mas, ao caminhar em direção a ele, percebeu que era seguido por entidades estranhas. Essas presenças logo revelaram intenções hostis. Começaram a atacá-lo, rindo de seu sofrimento. Howard disse que sentiu uma dor e um desespero indescritíveis, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Esse relato levanta questões inquietantes. E se o túnel de luz não for um convite para o paraíso, mas uma armadilha? Se essa luz for um mecanismo que direciona almas para um destino específico? Há teoria sugerindo que, em vez de um caminho para o céu, pode ser um sistema de reciclagem de almas, onde os indivíduos são forçados a reencarnar, presos em um ciclo de existência sem consciência de sua verdadeira natureza. Afinal, quantos de nós realmente escolhem nascer aqui? Enquanto algumas EQM são descritas como pacíficas e com reencontros, outras são um verdadeiro pesadelo. Essas experiências negativas são muito menos faladas, mas estão entre as mais perturbadoras. Histórias de sombras sem rosto, de gritos que não podem ser descritos, de lugares onde o tempo não existe, e a única coisa real é o desespero. O caso do Dr. Ragil Parti, um anestesiologista que sofreu uma infecção grave, é um desses exemplos. Durante sua EQM, ele não encontrou paz ou um túnel de luz. Em vez disso, descreveu ter caído em um local sombrio e aterrorizante, onde seres deformados e gritos de desespero eram constantes. Ele sentiu uma presença opressora e percebeu que estava revivendo momentos de arrogância e frieza que teve em vida. Sua descrição do inferno não era de fogo e enxofre, mas de isolamento e sofrimento emocional extremo.
Essa experiência mudou completamente sua perspectiva, fazendo com que ele mudasse de vida e se tornasse um defensor do amor e da compaixão. Isso nos leva a um questionamento profundo. O inferno existe como um local externo ou é uma manifestação da própria consciência? O que acontece quando nossos piores medos se tornam realidade? E se a experiência de quase morte não for sobre o que acontece depois da vida, mas sim sobre algo que sempre esteve ao nosso redor, mas não conseguimos ver? As experiências de quase morte levantam uma questão incômoda. Estamos vivendo uma realidade objetiva ou apenas um estado de percepção limitada? A física quântica sugere que a consciência pode existir separada do corpo, independentemente do cérebro. O experimento da dupla fenda demonstrou que a simples observação altera o comportamento das partículas, sugerindo que a realidade é influenciada pela consciência. Talvez, a realidade como conhecemos seja apenas um estado de percepção. E se o que chamamos de morte for só uma mudança de frequência de existência? Como um rádio mudando de estático para uma nova estação? E se as experiências de quase morte forem um vislumbre dessa outra realidade, uma que sempre esteve aqui, mas não conseguimos perceber, uma passagem para algo que sempre esteve aqui, nos observando? Talvez, os que passaram por EQM não tenham visto o que acontece depois da morte, mas sim o que acontece o tempo todo. E nós só não percebemos. Muitos relatos de EQM incluem sensações de unidade com o universo, onde todas as coisas são interconectadas. Isso bate com os ensinamentos de tradições espirituais que falam sobre a ilusão do eu e a interconectividade de todas as coisas. E se essa realidade for apenas um sonho e a morte for o despertar? Neurologistas de Stanford descobrem como ocorrem as experiências fora do corpo antes da morte. Eles explicam as experiências fora do corpo antes da morte com base em estudos sobre o cérebro e substâncias como cetamina. Você já se perguntou como ocorrem as experiências fora do corpo antes da morte? Um grupo de neurologistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, identificou a explicação científica por trás das experiências extracorpóreas, relatadas por pessoas que passaram por situações próximas da morte. Essas ocorrências costumam ser associadas a interpretações místicas e espirituais, mas agora podem ser compreendidas sob uma perspectiva científica. Conforme o professor de neurologia Joseph Parvizi, esses fenômenos não estão restritos a situações de risco de vida. Eles podem ocorrer em contextos como o uso de drogas ou, neste caso específico, durante a ocorrência de epilepsia. Após um experimento com um paciente com histórico de epilepsia, Parvizi descreveu que o senso de si do paciente mudava drasticamente, permitindo que ele se observasse em conversas enquanto sentia como se estivesse flutuando. Isso levou a equipe de pesquisa a investigar a região do cérebro conhecida como PMC, córtex parietal medial, que desempenha um papel crucial na construção do nosso eu narrativo, autobiografia interna que molda nossa identidade e consciência espacial. Para replicar os sintomas associados às experiências fora do corpo antes da morte, a equipe de Parvizi conduziu um experimento utilizando estimulação elétrica do PMC. O estudo, publicado na revista científica revisada por Paris Neuron, demonstrou conclusivamente que o eu físico de uma pessoa está vinculado a uma área específica dentro dessa região cerebral, chamada de precúnio anterior. Essa descoberta sugere que o cérebro desempenha um papel fundamental em como processamos e nos relacionamos com o ambiente. Christophe Lopes, um pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, comentou que essa descoberta oferece uma visão científica sobre como o cérebro rótula nossas experiências como pessoais. Conexão da experiência extracorpórea com a cetamina. Segundo Parvizi, a estimulação elétrica não é a única forma de induzir experiências fora do corpo antes da morte. Substâncias como a cetamina podem desencadear efeitos semelhantes. Para quem não sabe, a cetamina é um anestésico dissociativo que pode criar sensações de desprendimento do corpo e do eu, resultando em experiências que se assemelham muito àquelas relatadas durante situações próximas da morte. Em doses altas, a substância pode provocar sentimentos de euforia e percepções alteradas do espaço, lembrando as experiências extracorpóreas. Vale ressaltar que a alta dosagem de cetamina pode provocar efeitos colaterais prejudiciais à saúde. Portanto, seu consumo deve ser feito somente após prescrição médica. Processo de morte. Além disso, estudos indicam que, durante o processo de morte,
O corpo pode liberar uma substância chamada DMT, que pode contribuir para sentimentos de euforia e uma sensação de viagem extracorpórea antes do falecimento. Essa descoberta não apenas resolve um mistério de longa data, mas também possui implicações significativas para nossa compreensão da consciência humana e de como o cérebro processa experiências. Agora, eu quero saber de você. Você já teve uma experiência estranha? Um déjà vu? Um sonho real demais? Ou algo que fez você questionar se essa realidade é realmente tudo o que existe? Conta a sua história nos comentários. Quem sabe, talvez você já tenha estado do outro lado e nem percebeu. Inscreva-se e deixe seu like. Obrigada, Ecos!